Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Cenarinho novo, testando, na verdade, porque foi tudo de improviso, viu? Né? Sim, Pegamos novidade. essas poltronas aqui, mas não tinha elementos aqui para trás, então a gente está experimentando o cenário com o intuito de fazer aquele quadro lá que comentei com vocês na última vez que a gente fez um episódio juntos, de comentar as notícias, né? Casos atuais, né, na verdade. Mas o cenário ainda quero colocar vários verdinhos aqui, várias plantas, né? Sou das plantas, quero deixar bem bonito. Tem uma escondida aqui, ó. Já tem uma plantinha aqui, mas eu quero trazer outras aqui mais bonitinhas também para completar. Mas é isso. E espero que vocês gostem. Se quiser opinar também em relação ao nosso cenário aqui, falar, complicado de fazer cenário para duas pessoas assim. Aí pelo menos a gente sai daquele balcão, né, que fica um cara de William Bonner e Fátima Bernardes, né, que as pessoas ficam zoando a gente. É verdade. Mas agora a gente também tá parecendo que tá meio aqui num jornal, né? Alguma coisa assim, não tá? Não, mas agora tá mais de boa, parece podcast. A intenção é fazer parecer, pelo menos. É que tem uma câmera só, né, mas eu vou fazer uns crops assim, ó, parecer que tem duas. E é isso. Então, já deixa o seu like, seu comentário, nem que seja um emoji para ajudar a gente no engajamento. Quadro novo, lembrando que os episódios normais do canal continuam e, eventualmente, esse aqui que são casos comentados para falar de casos que acabaram de acontecer, notícias, enfim, atualizar vocês aí dos casos criminais mais recentes. Ah, lembrei do Prêmio Best. Olha, passei por transição de pensamento que eu ia falar isso. Uhum. Prêmio Best, galera. Outro dia eu comentei com vocês, né, a gente subiu aí várias casinhas lá na posição. Então eu acho que vale a pena. Como eu comentei já no outro vídeo, né, é uma categoria meio complicadinha de participar, porque é curiosidades, né, então tem muita gente, coloca, né? Os caras colocam, por exemplo, Canal 90, Nerdologia, outros canais gigantes aí, sabe, que não tem muito a ver com True Crime. Então a hora que tiver, acho, categoria só True Crime, acho que vai ser mais legal, mas conto com o apoio de vocês, porque subimos aí pelo menos umas 12 posições. Então, quem sabe, legal, né? Sim. Sonhar não custa nada. Mas aí, com certeza. Ana, o que você trouxe pra gente hoje de casos reais? Então, eu separei alguns casos novos, alguns que pediram pra gente também, né? Um que estavam pedindo bastante, que a gente recebeu pelo Facebook, no Instagram, pelo direct, né? Bastante mensagem, foi da Melissa Campos, que foi a menina assassinada em Uberaba. É um caso que provavelmente todo mundo ficou sabendo, mas eu vou contar um pouquinho de como foi a motivação do crime. A Melissa é uma menina de 14 anos, foi descrita como uma menina muito doce, muito gentil, carinhosa, super de boa, assim, com a vida, de bem com a vida. Os pais falaram que ela era uma filha muito tranquila, respeitosa. E a gente sabe que a adolescência é um período meio, né, complicado. Mas para Melissa não. Ela era super religiosa, evangélica, tocava teclado e cantava na igreja. Ela tinha um perfil no Instagram, mas era um perfil fechado, que nem tinha publicações, ela só aceitava os amigos. Então, assim, era uma menina que não se expunha, que era muito tranquila, ia bem na escola. Os pais falaram que receberam vários relatos, né, depois de tudo que aconteceu, que a Melissa tinha ajudado o filho daquela pessoa lá a se enturmar na escola, uma criança que nem era da sala dela. Então, assim, é uma coisa que não é muito comum para os adolescentes, né, ter essa empatia. E a Melissa, ela era assim, ela era uma menina muito gentil, muito boa, e ela foi escolhida ali ao acaso, no dia 8 de maio, por 2 adolescentes, também 14 anos, que entregaram para ela uma sentença de morte. A sala da Melissa, ela tá no 9º ano, era uma sala que tinha uma câmera. Tudo isso foi filmado, lógico que não foi divulgado, isso aí pra mídia, né? Mas o delegado falou que tava tudo filmado, eles entregaram um papel pra ela. E no papel não deu nem tempo dela ler o que estava escrito. Ela pegou o papel na mão, o adolescente já foi com uma faca e desferiu 3 golpes de faca na região do tórax dela. E no primeiro momento, ninguém entendeu o que estava acontecendo ali. Esse adolescente que fez isso simplesmente saiu correndo da sala. E quando ele saiu, aí que viram que a Melissa estava machucada. Então todo mundo já foi socorrer ela ali naquele momento. O pai da Melissa trabalha na escola. É uma escola particular de Uberaba e ele é coordenador lá. Então ele foi chamado, foi socorrer. Tem um professor também na escola que é estudante de medicina. Foi lá, tentou socorrer, tentou fazer os primeiros socorros. O SAMU foi acionado, mas a Melissa, ela perdeu a vida ali na sala de aula mesmo. Foi tudo muito rápido. Teve um segundo adolescente que saiu da sala, mas acabou voltando. Segundo ele estava tentando procurar esse que tinha desferido as facadas para
para ver onde ele tinha ido, mas ele voltou para a sala. E aí depois foi descoberto que ele também estava envolvido, esse segundo adolescente. Perguntas. Falou do bilhete de sentença de morte. Quem que entregou esse bilhete aí mesmo? O menino que desferiu a ele facada. mesmo. Ele mesmo que entregou. E por que é uma sentença de morte? Então, lá no bilhete estava escrito sentença e alguma coisa que ele iria matar ela por estrangulamento. Mas ele acabou desferindo as facadas nela. Só que assim, foi como o delegado disse numa entrevista, não deu nem tempo da Melissa ler o que estava escrito ali. Ela pegou o papel e já foi atacada. Tá, mas ele escreveu isso aí no papel meio que pra quê, né? Se ele já ia fazer. Agora, já tinha algum problema entre eles então, né? Dá essa sensação. Dá essa sensação, mas não tinha. Não tinha nenhum problema. A Melissa foi escolhida ao acaso. Eles tinham vontade de fazer isso com alguém, mas a Melissa foi escolhida ali na hora. E aí eu já vou falar a motivação, né? Mas o que aconteceu ali no primeiro momento? Esse adolescente, também de 14 anos, que desferiu as facadas na Melissa, ele pulou o muro da escola, ele pegou a mochila dele no momento, saiu correndo, pulou o muro da escola e fugiu. Então eles tinham também um plano de fuga. Esse segundo adolescente que saiu atrás dele, mas não conseguiu fugir, ele ia junto, só que ele não conseguiu pular o muro da escola, por isso que ele voltou. Ah, tá. Então, assim, não sei se é isso, mas tá me dando a entender que é tipo aqueles casos de massacre em escola mesmo, que o cara fica desvirtuado em alguém, né, se inspira em alguém e de repente aí esse bilhete, na verdade, é como se fosse um documento, entre aspas, para registrar o que estava planejado, que era um negócio premeditado mesmo. Sim. Agora resta saber se ela foi ao acaso, ou se já tinha sei lá, alguma inveja, alguma coisa nesse sentido, que você falou que ela era uma boa aluna, uma pessoa do bem, então, não sei, me dá essa sensação aí, mas vendo você contar, né? Sim, exatamente isso. A motivação do crime foi inveja. O adolescente fugiu, né, como eu falei, ele percorreu 5 quilômetros a pé, e aí a polícia encontrou ele. E ele foi, né, capturado pela polícia, e aí, conversando, perguntaram por que ele tinha feito isso. E ele falou que tinha sido por inveja, porque a Melissa tinha uma coisa que ele não tinha. E aí isso foi divulgado, a Melissa tinha uma coisa que ele não tinha. E todo mundo ficou sem entender o que era. E depois ele explicou, que era felicidade. Ele não conseguia sentir felicidade, a felicidade que ela tinha. Ah, tá. Então não tem nada a ver com o que eu falei. Não tem. Não é de se um inspirar massacre, não. se inspirar em alguém que já tinha feito algo. Ele foi capturado no mesmo dia, né? No período da tarde. Aconteceu isso de manhã, numa quinta-feira, durante o período da aula, e à tarde ele foi capturado, e aí ele falou isso aí, e os pais, né, os outros pais, ficaram muito preocupados, com medo de mandar os filhos para a escola, achando que poderia ocorrer um massacre, mas a polícia tranquilizou todo mundo, disse que... E o comparsa dele? Então, os dois estão internados. Então, mas na hora do crime... Ninguém desconfiou dele, né, mas aí a polícia foi investigar as mensagens trocadas entre eles, então daí descobriram que ele também estava envolvido. No primeiro momento ele ficou quietinho ali, ele não desferiu as facadas, ele não conseguiu fugir, tava tudo combinado. Ele era o responsável pelo plano de fuga, esse amigo que não desferiu as facadas, entendeu? E ele não conseguiu fugir. E assim, eles estão lá internados, né, e a pena máxima que eles podem pegar, 3 anos de internação. Porque não sei nem se é pena, né? É tipo aquela medida socioeducativa, né? Para criança, para adolescente, né? E tá esperado que agora saia, né, em junho, porque eles têm 45 dias para fazer essa... É esperado que eles recebam 3 anos de internação, mas os pais da Melissa estão inconformados, obviamente, porque ninguém vai saber quem são esses adolescentes, eles vão voltar ao convívio da sociedade, ninguém vai saber o nome deles. Me fez lembrar o caso que eu fiz agora, eu tô vendo a menina que eu não lembro o nome dela. Você tem como buscar, você tá com o seu celular aí? Lá no canal da... Foi uma live, inclusive, que eu fiz, coloca aí por favor, no Além dos Fatos. Só pra você me lembrar o nome dela, porque tem semelhança com o fato de ser um menino de 14 anos que tirou a vida dela também. Porque atraiu a menina, parece, pra frente da escola lá e aí assassinou. Foi com ela até um prédio abandonado. E aí tirou a vida dela lá. Ah, esse daqui, ó. O crime que chocou Araraquara. Ah, sim. Júlia Peixoto. Isso aí mesmo. O menino, obviamente, quando eu fiz... Mas eles tinham um relacionamento, não era? Ou não? Namoradinho de escola, namorico de escola, mas o ponto é esse daí Ah, sim, da idade da internação e do também tal. divulgado. Na época se preservou o nome do menino e
já nem sabe se ele tá ainda cumprindo essa medida, se ele já saiu, se... Qual que é o pé disso aí, né? A certeza que a gente tem é que a família da Júlia com certeza ainda tá sofrendo, porque faz pouco tempo. Acho que foi em 2023 isso aí, 23 ou 24. E me lembrou, né? Porque o menino tinha 14 anos também. É muito bizarro isso, né? Um moleque de 14 anos já ter um intento assassino, assim. Principalmente no caso aí da Melissa, que é por inveja. Ela nunca fez nada. No primeiro momento foi divulgado pela mídia que ela praticava bullying com eles, mas isso foi desmentido depois pela polícia, pela escola. Os pais dela, né, ficaram inconformados por isso ter sido divulgado na mídia. Porque não, ela nunca tinha feito bullying com ninguém. Ela era Os uma menina amigos da muito escola, boa. será que foram entrevistados para confirmar isso aí? Não sei, eu sei que eles estão recebendo acompanhamento psicológico porque tem muitos adolescentes que não estão querendo ir pra aula, muito compreensível, né, porque estão com medo de tudo que aconteceu. Dentro da escola, complicado, né? Tem como. O adolescente que desferiu as facadas levou a faca de casa dentro da mochila, né, nossa, eu não consigo imaginar, assim, eu vi a entrevista da tia da Melissa, né, falando, é realmente assustador, eu imagino que toda a comunidade ali tá aterrorizada. Eu acho que eu não mandaria minhas filhas na escola também, com medo, né? Apesar deles estarem já presos, mas é uma segurança falha, né? Não, é totalmente absurdo, né? Ela não fez nada pra eles. O outro menino que participou do plano, se tivesse, né, contado pra alguém e tal, seria o que se espera de alguém minimamente normal também, né? É que daí é aquela história, você tá falando de adolescente também, não sei até que ponto chega a capacidade dele compreender que o amigo não tá brincando. Porque pode encarar como uma brincadeira, né? Você acha que uma pessoa normal vai falar assim, não vai chegar num ponto desse, tá falando mandioca aí, né? Mas eu acho que assim, pra quem trabalha com isso, quem assiste isso, é mais fácil de enxergar dessa forma. Quem não costuma consumir esse tipo de conteúdo é mais difícil, mas se você escuta alguém falar isso aí, o mínimo você vai ficar de olho, né? E, sei lá, precisaria saber quanto tempo esses dois estavam já com esse tipo de conversa. Isso, né? E a Melissa estudava nessa escola junto com eles há bastante tempo já. Sim, inclusive um deles, não me lembro agora se foi o que desferiu as facadas, eu acho que sim. Eram amigos de igreja, desde pequenininhos, estudaram a vida toda juntos, iam na mesma igreja. Então eles se conheciam de fora da escola também. Não eram amigos, mas assim, eram colegas Sabia que da convivência. conviviam, né, há muito tempo já. Inveja é um negócio... Inveja mata. Mata. Enfim, temos outros casos também. O caso da Amanda. Esse então da Melissa foi dia 8 de maio 8 agora, de né? maio. E qual que é esse daí, o outro? Gente, enquanto a Ana tá buscando aqui o próximo episódio, o próximo caso do episódio hoje, vocês estão vendo aí que eu tô com uma chupação de nariz aqui, né? Tosse seca do caramba. Agora tá um pouquinho improdutivo, mas tá bem seca, porque eu tô saindo de uma influenza, viu? Quem viu lá no Instagram, outro dia eu postei lá falando que foi perrengue, viu? Porque, nossa, eu nunca tinha ficado doente com esse vírus aí, influenza A. Nossa senhora, o que é isso? Debilitante demais. Fica a dica aí. Vacine-se, porque vale a pena, viu? Esse negócio é punk. E se você, por acaso, não se vacinou e tá com sintoma, tem um remedinho aí que é muito bom, mas não sei se eu posso falar. É melhor não. Que na verdade é um antiviral, né? Famosão. Se jogar no Google você vai saber qual que é. Acho que é o único que tem pra essa doença. Bem carinho, mas se você não tomou vacina e pegou, vale a pena, porque olha, não é brinquedo não. O negócio derruba, assim. 40 graus de febre, é insano. Mas, voltando à programação normal... Tô pesquisando aqui pesquisando não, né? Vendo as minhas anotações aqui de nomes, datas, porque é muita gente, né? Muitos casos diferentes. Esse é o caso da Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos, que aconteceu em Osasco. Amanda era uma promoter, trabalhava em grandes eventos, trabalhou já até na produção do Lollapalooza, enfim, vários eventos. Ela era casada com o Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, de 35 anos, e eles ficaram juntos por 16 anos no relacionamento. Tiveram 3 filhos, de 14, 7 e 5 anos, e em fevereiro agora desse ano eles se separaram. Só que o Carlos não aceitava o fim desse relacionamento, né? Aquela mesma história de sempre. E aí, certo dia, agora no mês de maio, dia 18, um domingo, a Amanda ia sair à noite com uma amiga, então ela deixou os filhos na casa do Carlos e saiu. E a Amanda passou a noite fora. Nesse lugar que ela estava, ela reencontrou um namoro dela da adolescência, ficou junto com ele, acabou dormindo na casa dele.
E essa pessoa levou ela para casa dela na segunda-feira de manhã, dia 19 de maio. Quando estava chegando ali na casa da Amanda, ela viu o carro do Carlos parado ali na frente. Então ela pediu para essa pessoa deixar ela um pouco longe ali, para ela ir a pé, caminhando lá, né? E foi isso que aconteceu. Ela se despediu, entrou na casa dela e pelas imagens de segurança, uma outra pessoa entrou atrás, que era o Carlos. Já separados, né? Já separados, só que ele tinha a chave da casa, porque eles foram casados por 16 anos. Ela tinha a chave da casa dele, né, por conta dos filhos e tal. E depois disso, ela não foi mais vista, a Amanda. A mãe dela ligava pra ela, não atendia. E aí a mãe dela foi relatar o desaparecimento dela. E aí os policiais foram atrás das imagens de câmera de segurança, né? O Carlos foi interrogado e ele falou que o carro dele estava parado ali porque tinha dado um problema mecânico, tinha quebrado. E aí, como ele não tinha visto a Amanda, o carro ficou parado lá, né? E... Ah, tá, que ele não estaria ali. ele só deixou o carro lá. Ah, tá. O carro quebrou bem em frente à casa da ex. O carro quebrou ali, deu um problema, enfim, e ele não teve nada a ver. Mas, aí com as imagens de câmera de segurança, o Carlos foi visto entrando na segunda-feira de manhã, saindo sozinho na segunda-feira de manhã. Na madrugada da terça-feira, ele foi visto com outra pessoa carregando o que parecia ser um corpo e colocando no porta-malas do carro. Estava enrolado num lençol. E depois foi descoberto que essa pessoa aí que estava ajudando o Carlos era o irmão dele. Ah, tá. E essa captura aí de imagem é na casa da... Na rua. Na câmera de segurança da rua. Não pegou ele saindo lá de dentro da casa. Não, era de uma câmera da rua ali. Mas o carro estava estacionado na rua, então... E aí ele confessou que ele matou a Amanda por asfixia, por causa de uma briga, por ciúmes. Uma amiga também tinha relatado que um mês antes ele tinha agredido ela com socos, tinha apertado o pescoço dela porque ela não queria voltar com ele. Mas ela falou que não ia denunciá-lo por conta dos filhos, né? Então ela achava melhor não denunciar. Ele falou que era uma briga por ciúme, é isso? Ciúme do que? Vocês estavam separados? Ele tava com ciúme dela ter saído, eu entendo, né? mas Sim. tipo, eles estavam separados, né? Ciúme do quê? Pois é. Não é posse, né? Sensação de que é minha e de mais ninguém. E não tem essa de fim. Eu tenho uma tese sobre esse tipo de homem. Eu penso que, eu já narrei acho que uns 200 casos de feminicídio, assim, onde o cara não aceita o fim. A sensação que eu tenho é que com esses argumentos que eles usam, tal, que matou por amor, eu amava demais, não aguentava ver ela com outro e tal. Na verdade, eu acho que tem lá no fundo um sentimento de perceber que é um derrotado, no sentido de que, assim, será que eu vou conseguir outra mulher na vida? Então, se ela me abandonou, entre aspas, né? Porque dá a entender que foi um término, falou, não quero mais, amigo, sabe? O que estava acontecendo nesse relacionamento? Então. Mas independente do que estivesse acontecendo, se um quer o fim, dois, né? É igual aquele ditado, né? Se um não quer, dois não brigam. Então, exatamente. Se um não quer, dois não se relacionam. Então, tipo... Aí o cara acha que ele se depara com a realidade de que ele é um merda. Que ele tem, né? As pessoas têm uma autoconsciência, assim, mesmo que seja lá no fundinho, tem. E eu acho que é aí que desperta que aperta o botão do feminicida. Aí, na verdade, ele vai chamar de ciúme, ele vai chamar de amor, de paixão, que tava cego porque não aguentava ela. Mas no fundo, no fundo é... falta de amor próprio. Essa percepção de que, né? Fala assim, e agora? Vou ficar sem uma mulher, sem a minha mulher. Entende? Exatamente. Só que, o que aconteceu? Ele e o irmão descartaram o corpo da Amanda no Rio Tietê. E ainda não foi encontrado. Então, ontem já tiveram várias buscas. Osasco. Em Osasco. Ponte Piracema, se eu não me engano o nome. Piracema, acho que é isso. E o corpo os bombeiros estão trabalhando ali nas buscas incansavelmente, né? Ontem passaram o dia todo trabalhando, mas estava chovendo bastante. Eu vi a entrevista da tenente do Corpo de Bombeiros responsável ali. Eles acharam que tinha, né, encontrado, mas na verdade era um animal. Né, acharam uma vaca ali, né, num primeiro momento, acharam que pudesse ser o corpo da Amanda, mas não era um animal. E as buscas continuam hoje também. Então, eles estão trabalhando com helicópteros, drones, mergulhadores, mas, como a tenente falou na entrevista, o rio tem muita correnteza naquela região. Então já deve ter ido.
tá difícil de encontrar. Mas ele confessou, ele e o irmão estão presos. Ele vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver. E eu vi uma entrevista da mãe da Amanda falando que ela tá com a guarda só de um neto. E os outros 2 estão com um tio paterno. E ela tá lutando para conseguir a guarda dos 3 netos agora, né? Porque ela tá inconformada com essa situação. Afinal, tá com um parente, né, E ela queria que os netos ficassem com ela, que a guarda fosse pra ela. E você falando disso aí, né, do cara que não fala que matou por amor, me lembra um caso que aconteceu ontem, em Maceió, que eu separei aqui pra contar também, que é da Yara Vicente da Silva, uma mulher de 28 anos, que foi assassinada pelo companheiro também, um crime de feminicídio, lá em Maceió. E a filhinha dela, de 1 ano e 11 meses, foi assassinada também por esse ser. Ele já foi preso também, confessou. Ele disse que eles estavam usando drogas na madrugada, dentro da casa lá da Yara. Casal. Eles estavam juntos há 4 meses apenas, e já estavam morando... ele morava na casa dela, né? Então a filha não é dele. Não é dele. E o motivo foi ciúmes também, porque ela estava conversando com o ex. Então, assim... Isso foi o que ele relatou no momento que ele foi preso. Eles estavam ali, era 4 horas da manhã mais ou menos, eles estavam usando droga, bebendo. E aí ele viu uma mensagem no celular dela do ex-marido. Não disse qual era o tipo de mensagem, poderia ser alguma coisa sobre a filha deles, né? Enfim, ele disse que ele ficou tomado por ciúmes e acabou matando as 2, a facadas. Em 4 meses ele desenvolveu já o sentimento da posse. E aí ele disse que ele não se lembra de nada, que ele não sabe como ele fez aquilo, porque ele amava a menininha, ele falou, eu amo criança, eu amo ela. Eu vi a entrevista dele falando isso. Eu não sei por que eu fiz isso com ela, uma coisa ruim tomou conta de mim. Ah, eu vi essa entrevista que você estava ouvindo. Então. E aí quando eu acordei, eu vi tudo sujo de sangue, eu tava com a mão dentro da boca dela... E aí, simplesmente, eu fugi. E aí ele foi capturado depois e confessou. Aí a gente pode olhar pelo lado dos céticos, que vão só enxergar que ele é um mau caráter e tá mentindo, que na verdade sabia sim, que aquilo ali foi um desvio de caráter, né? Por causa do ciúme, que se o cara tá com 4 meses com a mulher, tá dentro da casa dela de madrugada usando drogas, que aí é um panela de pressão, né? Porque você imagina, se o cara já tem umas ideias fracas e ainda tá usando drogas. E assim, a mulher também, e com uma nenezinha de 1 ano e pouco, tava na casa também. 1 ano e 11 meses, a menininha foi assassinada também. Foi encontrada morta no sofá e a mulher a facadas. Meu Deus, como é que consegue uma coisa dessa? Então, se olhar pro lado cético, é um completo doente. Agora... Se você pega a entrevista dele e fala, eu não sei o que aconteceu, a hora que eu acordei já vi tudo sanguentado, não sei o quê. Você pode levar também para um lado um pouco mais espiritual, né? Sorry. Quem acredita tem esses lances aí de sei lá, né, de possessão, uma pessoa que age por... Não sei, eu não sou um cara completamente cético, eu tenho esse lado de talvez enxergar que o mal, realmente o mal no sentido espiritual mesmo, ele tá ali presente para fazer um negócio desse, porque eu não consigo entender como um ser humano chega nas trevas desse jeito aí, a ponto de esfaquear um bebê de 1 ano e meio. Pois é. O bebezinho que provavelmente vai estar dormindo ali, né? Eu acho que tem que estar muito ruim, assim, tem que estar num estado de maldade que transcende mesmo, assim, o humano só, o racional do humano, assim. Você fala, não tem racional diante de uma situação dessa. Claro que não, né? O cara tá movido por pura emoção no pior dos sentidos aí, mas acho que deu pra entender, né? Será que não tem algo a mais ali? Como que você vai chamar? Pode chamar do jeito que você quiser. Giramundo, capeta, demônio, possuído... Sei lá, que não tem alguma coisa ali, porque, cara, não dá pra acreditar numa coisa dessa. Sim, a própria condição ali das drogas, né, da bebida, tinha uma pessoa da normalidade, né, Cara, tá difícil hoje. Eu também tô com tosse, mas não tive nenhuma crise aqui, ainda bem. Tô rouca.
Uma coisa que eu também marquei aqui para falar do caso Larissa, né? Que teve a atualização, que o corpo da Natália foi exumado. Só que pode levar até 80 dias para sair o laudo. Tá. Mas contextualiza aí, porque eventualmente, caso tenha alguém assistindo que ainda não está por dentro. Sim, no caso a Larissa é a moça lá de Ribeirão Preto, que foi assassinada, supostamente assassinada pelo marido e pela sogra, né? Isso. Com envenenamento, chumbinho. E aí a polícia investigando, acabou se deparando com uma morte suspeita da cunhada dela, né? Da irmã do Luiz, filha da Elizabeth, que morreu. A polícia, a princípio, tinha pedido uma exumação, mas depois, logo em seguida, foi cancelada, porque eles iam avaliar pelo sangue que foi coletado dela quando ela morreu, né? Que tinha guardado, só que aí... Só que não era suficiente, e aí pediram a exumação, que saiu. A exumação foi agora, semana passada, né? Uhum. Só que o laudo pode demorar até 80 dias pra Pode sair. demorar, né? Isso. Mas os caras estão na dependência desse laudo, será? Pra fechar aí o elo desse crime? Assim, eu acredito que vai ser grande, muito esclarecedor, mas e o caso pelo caso? Se não tivesse, então, a morte dessa cunhada, e aí? As investigações continuam, né? Foi comprovado que a Elizabeth esteve no apartamento, sim, porque as imagens das câmeras de segurança tinham sumido, onde mostra a Elizabeth saindo na noite anterior, né? Então ela foi a última pessoa a ver a Larissa com vida. Mas parece-me que o porteiro que estava ali estava substituindo um outro que estava de férias. Então ele não sabia mexer muito bem no sistema de câmeras. Então acho que foi sobrepondo as imagens, sabe? Só que lá tem um registro, no livro, de pessoas, o horário que entra e sai. E aí tem o horário de entrada e saída da Elizabeth. A Elizabeth saiu 00:50 do apartamento da Larissa. E segundo o depoimento dela, foi a Larissa que abriu a porta para ela sair. Quando ela foi embora, a Larissa estava bem. Esse foi o depoimento da Elizabeth, mas foi comprovado que sim, ela esteve no apartamento e ela foi a última pessoa a ver a Larissa com vida. Tá. E eu tava pensando aqui que é um envenenamento picadinho, né? Não tudo de uma vez só. Quanto tempo demoraria para agir, né? Um envenenamento de chumbinho. Tipo assim, se a pessoa coloca ali um pouquinho de chumbinho numa sopa, num bolo, sei lá, pra pessoa comer, um suco. Quanto tempo aquilo ali leva pra Sim, acho pra que tudo fazer depende o da mal? quantidade do corpo, né? Porque se é uma criança é diferente. Não, porque ela falou que a Larissa tava bem na hora que saiu. Ah, sim. Tipo, Então, o que é bem, né? Se ela tava não sabemos, porque... E por que ela foi lá? Ela falou por que ela foi lá? Porque tem as mensagens, lembra que ela manda aquela mensagem falando... Então, a Larissa falou que tava passando mal já ou não? Não tem nada a ver com isso? Não, ela já não tava passando bem. Ela não tava 100%. Ela vinha passando mal já, né? Mas a Elizabeth manda mensagem pra Larissa, lembra? Falando que ela tá triste, que ela queria conversar. Ah, tá. Então, na verdade, ela dá ensejo pra visita. Uhum. Ah, então E tem a questão também de quantas horas a Larissa estava morta já, né? Que foi feito o exame já, ela estava morta já. Então isso aí me chamou a atenção, esse negócio do médico. Foi confirmado isso aí, que ele pôs na cama pra fazer, Foi confirmado. Foi confirmado que ele pôs ela na cama, né? E aí quando o SAMU chegou, eles tiraram ela da cama, colocaram ela no chão pra fazer a massagem cardíaca, porque tem que estar num lugar rígido pra fazer, né? Essa massagem. E... ele tirou ela do banheiro, pôs ela na cama pra fazer a massagem, só que ela já estava em rigidez cadavérica, né? Então, tudo ficou muito esquisito, essa história. Estranho, né? E aí, quando eles chegaram, o SAMU chegou, eles tiraram ela da cama, colocaram ela no chão, mas ela já estava rígida. Uma outra coisa desse caso aí que me chamou a atenção é a tal da foto com a amante no cinema na véspera. Tipo assim, quem tirou essa foto aí? Então. Como assim? O álibi, né? Álibi. Tipo assim... Como que alguém tira uma foto do cara? De outra pessoa, né? O cara era famoso pra... porque se fosse uma foto de algo e ele estivesse no background dessa foto, Sim. Ok. Aí descobriram essa foto. Parecia muito uma foto de Mas paparazzi, era uma foto que né? eles estavam ali na frente, né? Até ele tava até olhando meio Uhum. assim pra foto, né? Pode ser alguém que conhece a Larissa, viu e tirou a foto? Uma coincidência, assim, muito grande. Seria Pode uma ser. coincidência, assim, daquelas, né? Mas a pessoa teria aparecido pra prestar depoimento também, ou não? Será que a polícia investigou quem foi o autor dessa foto? Então, não sei. Isso aí não foi divulgado e não foi falado por ninguém também. Nenhum lugar que eu li sobre os vídeos que eu assisti, ninguém fala sobre isso. Porque não parece ser uma imagem de segurança, de câmera de segurança, né? É uma foto mesmo, né? E a motivação desse crime aí, ela é... financeira, né? Financeira Isso aí, mesmo?
financeira. Não era só pra ficar com a moça lá? Novinha? Não, ela queria se separar, né, Larissa? No outro vídeo eu falei que ela não queria se separar, mas ela queria então sim. era só pra ficar com a... Foram divulgadas as últimas mensagens que ela trocou com ele. Ela falou, vamos, segunda-feira no advogado, a gente faz o divórcio, né, tudo numa boa. Ela queria se divorciar, né? E a Larissa, ela tinha recebido um seguro de vida da mãe dela também, né? Então, assim, a mãe dela tinha falecido no ano anterior de câncer e ela tinha recebido um dinheiro. E o Luiz não queria se separar. E eles eram casados em comunhão de bens, então, né? Provavelmente. Estavam juntos já há 18 anos, acho, né? E segundo o que o Luiz falou, que depois eu vi também em outra fonte, ele alegou pra Larissa que ele estava junto com essa outra moça aí, porque ele acabou se envolvendo com ela, teve um casinho com ela, só que ela ficava ameaçando tirar a própria vida. Então, por isso que ele não largava dela, porque ele tinha medo dela fazer alguma coisa contra a própria vida. Né? Tinha essa alegação, assim, de que ele era coitado, só tava com ela pra ela não tirar a vida dela, entendeu? Tá, mas aí com essas mensagens comprovas que não tem nada a ver isso aí, né? Que ela já tava afim de separar do cara. Mesmo porque essa traição já era de conhecimento já, né? Ela descobriu, né? Ela tinha descoberto há pouquinho tempo, né? Antes, em março. Dia 8 de março. Ela faleceu no dia 22 de março. No Dia das Mulheres, no Dia das Mulheres, ou no dia seguinte, que ela achou no carro as coisas lá, os brinquedos sexuais. Na moral, o cara, eu já fico com o pé atrás já, porque pra mim, o cara que é capaz também de trair assim, ele já fica meio, você não duvida de nada, porque, olha... Então, e falaram também que na hora ele tem que começou estar empenhado, hein? a limpar o ambiente. Enquanto os policiais estavam lá, o SAMU estava lá, ele estava limpando, passando álcool, espirrando álcool no banheiro, ele quis trocar de roupa. Então, assim, uma pessoa que acaba de perder a esposa... Mas aí talvez seja o subconsciente dele falando mais alto. Tipo assim, eu vou fingir aqui no externo que eu tô arrasado, mas por dentro fala, ufa. Sei lá, amor, cara. mas ele não tava arrasado ali no momento, entendeu? Ele tava limpando a casa. Não, eu sei, então, tipo assim, mas acho que o cara fica... Ele deixa transparecer um plano que tá ali dentro da cabeça dele, entendeu? Porque depois ele se mostra, né? Nas entrevistas, pelo menos, né? Quando ele tá preso lá, que a polícia vai lá e fala com ele. Ele parece que... Meu amor, não tem as postagens? Sim, depois ele que nunca tinha postado nada sobre ela, né? Começou a postar um monte de foto no Instagram, declarações de amor. Coisa bizarra. Tipo assim, é a manifestação do inconsciente, eu acho. Tipo assim, eu preciso mostrar pra todo mundo que eu tô triste, mas no fundo, com essa ação aí de ficar jogando álcool, se trocando e tal, no meio do fogo ali, você... Sei lá. Isso foi percebido pela equipe que estava lá no local, tanto que foi relatado depois também isso, né? Porque todo mundo percebeu, todo mundo estava ali, percebeu que a atitude não era condizente com o momento. E foi ele quem chamou o SAMU, né? Foi, porque ele chegou, segundo ele chegou, foi tomar café da manhã. Chegou em casa, foi tomar café, foi comer. E depois ele começou a chamar a Larissa, não achou ela. Tanto que tinha uma xícara de café dentro do banheiro. Ah, tá. Então ele já chegou da noite que ele passou com a outra. Ele chegou, foi tomar Ou ele café. falou que tava trabalhando. Falou pra Larissa que tava trabalhando, mas tava com a amante. E estão presos os dois, o pai e a mãe. O Luiz e a mãe. Filho e a mãe dele. Estão presos. O advogado da Elizabeth está pedindo prisão domiciliar, né? Devido a problemas de saúde. Falou que ela não tá passando bem lá dentro da prisão. Que ela já é uma senhora de idade e tal, mas por enquanto ela continua presa, não tá em prisão domiciliar. Esse negócio da mãe fazer as coisas pelo filho, assim, também acobertar. Então, o que é muito esquisito, na verdade, é que a Larissa manda mensagem pra ele, na hora que ele sai pra ir pro plantão, né, que ele fala que vai pro plantão, tem as imagens do elevador, dele saindo e tal. Logo em seguida, a Larissa manda uma mensagem, vamos nos separar? Né, essa mensagem que eu falei, segunda-feira a gente vai no advogado, resolve tudo. 5 minutos depois, a Elizabeth começa a mandar mensagem pra Larissa. Ah, então faz muito sentido aí, né? Ela falando que ela tá triste, que ela quer conversar. E aí Olha só, faz muito sentido isso. E o que eu tava falando, né? Você vê a mãe que faz um negócio desse por um filho, que é coberta, uma coisa dessa. Parece uma coisa meio de psicose, né? Do Hitchcock Bates lá. Motel. Bates negócio Motel, meio assim. Norman Bates. Norman Bates. É total, né? Essa coisa cega.
E segundo foi relatado também, Elizabeth teve uma conversa com a Larissa, né? Falando que era normal, traição, que o homem trai mesmo, pra ela aceitar que era assim, que não precisava se Vai separar por causa de ficando, traição, né? Então, eu acredito que Isso aí ela confirmou, Elizabeth? Ela confirmou que ela falou isso aí ou isso daí foi isso aí... de conversa? Não, foi de conversa que parece que a Larissa falou pra uma amiga, né? Que tinha conversado com a sogra e a sogra tinha falado isso pra ela. Entendi. Porque a sogra tá negando tudo, né? Tá. Sogra e o filho, né? Uhum. Aguardemos, né? Mas eu acho que esse caso aí tá meio que já encaminhado. Só falta o Esse pingo laudo nos aí is. vai... Da Natália Não, vai ser se vier positivo pra chumbinho no laudo da filha, aí, meu, aí é bizarro demais, né? Eu queria saber a razão daí. Ela falava que a filha dela dava muito trabalho, essa filha. Tem relatado isso, que a Elizabeth falava que essa filha dava muito trabalho. Ô, louco. Então, não sei. Tem um negócio de mãe com filho, né? Tem. Uma relação... Norman às vezes, Bates. Uhum. Tem muitos casos assim, né, eu acho. Dessa proximidade, principalmente da mulher, da mãe, né, com o filho homem, né? É doentio o negócio, é doentio, meio de psicose mesmo, né? Tanto é que no Bates Motel mesmo, quando a Norma morre, né, que o Norman vai lá pra pegar ela na cova lá e leva pra casa e fica tratando ela como se ela estivesse viva. Pra você ver o nível de estado mental dele, né? E aí você fala, não é possível que isso aí aconteça na vida. Acontece, né? Talvez num grau um pouco menor, mas eu acontece. acho que isso acontece porque talvez tem mais esse mimo, né, que a gente vê assim muitas famílias da mãe com o filho homem. Tem muitas famílias que relatam o tratamento diferente da mãe com o filho homem e a filha mulher. Né? O filho homem é o filhinho da mamãe, muito mimado. Tá olhando pra mim né? por quê? Ai. Não, eu tenho 2 irmãos e eu nunca senti isso em relação à minha mãe. Sempre achei que ela foi muito igual, assim, com a gente. E se eu tinha que fazer as coisas em casa, meus irmãos também tinham. Cada um vai ajudar a arrumar a casa, todo mundo vai ajudar. Não é porque eu sou mulher. Mas tem um pouquinho, Mas né, a de gente ser vê o homem, que não tem... saber fazer algumas coisas, né? Então, a gente vê que tem muito disso, né? O homem ser não, meu filho não precisa fazer isso. Né? Deixa que eu vou lá e faço. Então, assim, tem muito disso. A gente sabe que tem. É, sim, mas desde que esteja aí, né? dentro da normalidade, pô. Ok. Não tem problema ser mimadinho. Claro, a gente tá falando de uma coisa que escala num nível de doença, realmente. Eu sei, tô brincando. De acobertamento de crime, né, pô? Ô, louco. Tô brincando. Cara, Assim, é muito triste, mas assim, você tem que pagar pelo que você fez. Você errou, não existe essa de acobertar uma coisa errada. Acho que isso aí é o primeiro tijolinho no próprio ensinamento de moral. Total. Igual eu mandei pra você um vídeo, né? Eu não lembro que crime que foi, mas é um crime de feminicídio, nem foi no Brasil, mas que todos os homens da família do assassino vão na casa lá da família da vítima, se ajoelham e rezam pedindo perdão por aquilo que o parente deles havia feito. Né? Então, assim, é esse sentimento de, não, a gente não vai acobertar só porque é da nossa família. Mas tem família que é coberta, né? Tem, com certeza, muitas. Então, provavelmente é o caso em tela. Nesse caso aí, não sei nem se foi acobertado, né? Porque dá a entender que ela que estava fazendo as comidas ali, né? E, enfim. Então, mas aí se confirmar realmente, foi um cobertamento inverso, né? Tipo, do filho ajudando, né, também. Que, meu filho, coitado, vai ter que se separar, vai ter que dividir o dinheiro. Então... Cara, por causa de grana, mano. Sendo que provavelmente eles tinham uma comunhão parcial ou total de bens, mas que seja. Pô, vai cada um pra um lado, pega metade aí, vida que segue, pô. Agora como que o cara coloca na equação dele assassinar a mulher pra poder seguir com a grana? Tipo assim, tem que ser muito frio. Isso pra mim é um autodiagnóstico de psicopatia, cara. Porque fora isso, como é que você vai conviver com isso aí? Como é que você dorme depois? Se você consegue, é porque você tem alguma coisinha fora do lugar aí dentro da cabeça. Não, né? é muita loucura, é surreal. Se você coloca na sua equação, você tá num problema muito sério. Ai, cara, tem que separar, trabalheira, um monte de bens. Aí eu tô traindo também, não sei o quê. Fala assim, deixa eu ver aqui, eu colocar na equação, matar. Resolve tudo. Porque assim... Eu acho que a gente fica indignado, assim, porque felizmente a gente tem
o chip da normalidade. Tem quem não tenha. Então, acho que o cara considera isso uma possibilidade. E aí vai e vive como se fosse realmente nada, só uma opção. E na cabeça da pessoa, ele acha que realmente ele vai ser descoberto. A polícia não vai desconfiar dele. Porque é um pastelão isso aí que aconteceu com essa Larissa aí, não é? É um pastelão. Isso aí, cara, não precisa nem estar com vontade de investigar para chegar no ligar os pontos, isso aí. Mas se fosse um negócio assim, Sherlock Holmes de dificuldade, apareceu morta, não encontraram nada no organismo. Sim, aí seria... Aí você vai falar, pô, morte é natural, né? Ter tido um infarto mesmo. Mas ali, velho, chega a ser os infantil. relatos dela, né? Toda vez que minha sogra traz alguma coisa, eu passo mal. Então, será que a pessoa não achou que essas mensagens celular seriam recuperadas? Então... Porque isso é a primeira coisa que se faz hoje numa investigação. Quando morre alguém numa morte suspeita... Não ligaria, né, os fatos. Por exemplo, toda vez que eu como, não sei o que, eu passo mal. Né? Será que ela não ia se ligar disso? Então, e falar pra alguém como foi? Graças a Deus ela fez isso, né? E hoje, cara, a primeira coisa que a polícia faz é buscar uma pegada digital. A gente sempre coloca isso aí nos episódios aqui do canal. Sempre tem. Hoje em dia o smartphone, meu filho, ele registra até o que você não quer. Às vezes até a gente tá o que você não quer. Um assunto nada a ver, do nada você vai mexer no celular, aparece patrocínado pra você. Tipo, sei lá, tô falando de uma câmera nova. Isso aí é rastreável. Aí aparece aqui do nada, né? Isso é rastreável. Entendeu? Então... É por isso que às vezes eu fico perto do celular do Marcos assim, ó. Joias, relógios, sapato, bolsa. Não aparece nada ali, isso aí. Então não tá funcionando a minha tática. Mas e aí? Tem mais algum caso aí que você separou? Então, o nosso último caso agora é o do Nelson, que é o empresário que está desaparecido. O Nelson Francisco Carreira Filho, de 44 anos, saiu da capital, né, de São Paulo, para ir a uma reunião em Cravinhos, uma reunião de negócios. O Nelson trabalhava no setor de suplementos alimentares, vendas online, e ele foi numa reunião de negócios lá em Cravinhos. Cravinhos é perto de Ribeirão? É perto de Ribeirão, isso. E o último contato dele com a esposa foi a 12h57, que ele mandou uma mensagem pra ela falando que ele nem ia almoçar lá em Cravinhos, que ele ia voltar direto pra casa. Que dia que foi mesmo, perdão? Dia 16. Agora? De maio, sexta-feira, uma sexta-feira. E aí, assim aconteceu. Ele terminou a reunião por volta das 2h20 e retornou pra São Paulo. Porém, o Nelson simplesmente não chegou em casa, desapareceu. O último contato dele com a esposa foi nesse horário, 12h57, e ele não respondeu mais mensagem, não atendia ligação, sumiu. O carro dele foi encontrado depois, um Volvo branco, a 2 quilômetros do condomínio onde ele mora em São Paulo com a família. Só que ele não foi visto ali na região, não foi visto saindo do carro. Na verdade, um outro homem foi visto saindo do carro dele. Então, o Nelson está desaparecido ainda. E aí, a polícia começou a recuperar as imagens, né, de câmera de segurança e as imagens dos pedágios que ele passou. O Nelson, ele tem 1,90 m. E a pessoa que está dirigindo o carro estava usando, sabe aquele, como chama? Quebra-sol? Então, a família acredita que não era ele dirigindo, porque só dá para ver o quebra-sol abaixado. E como o Nelson era muito alto, ele não ia conseguir dirigir com o quebra-sol abaixado, entendeu? Tá. Então, a família desconfia que é outra pessoa já dirigindo o carro dele. E foi divulgada algumas imagens de um homem usando o boné do Nelson. O Nelson, na foto que foi divulgada pela imprensa de desaparecido, ele tá com um boné de motoclube, que ele faz parte lá do motoclube de São Paulo. E esse homem suspeito que abandonou o carro lá, foi visto andando nas proximidades com o boné do Nelson. Com esse boné do motoclube. Ele simplesmente sumiu. Então, a polícia acredita que talvez ele não tenha saído de Cravinhos, talvez ele estivesse dentro do carro, mas ele não estava dirigindo o carro. Quem estava dirigindo é essa outra pessoa, né, por conta da altura. Mas é um mistério. Um mistério. A família está inconformada, o Nelson tem uma filha, a esposa já foi prestar vários depoimentos para a polícia. Essa mensagem que ele mandou para a esposa meio-dia e pouco é uma mensagem trivial? Você tem alguma coisa? Tem alguma coisa. Porque, segundo uma reportagem que eu vi hoje, ele termina a mensagem falando beijos. E o Nelson nunca respondia mensagens assim para a esposa. Então entendeu? Já estamos... Então, assim, pode ser que não tenha sido ele mandando uma mensagem. Porque não é costume deles. A gente pega, né, o jeito que a pessoa escreve. Sim. E ele finalizou a mensagem escrevendo beijos, coisa que ele nunca fazia. Então, isso foi uma coisa que a esposa relatou, sim, que era estranho.
relatou isso pra polícia. E ele tinha grana? Sim, era um bem de vida. O carro dele já é um carrão. E assim, o carro foi encontrado abandonado sem nada. Sem sinal de arrombamento. Mas por que fariam isso, né? Tipo, se fosse um sequestro, assim, né? Pra pedir dinheiro, alguma coisa. Não, ninguém entrou em contato. Até agora, sem... Zero contato. Então você pega aqui, meio-dia, ele já tá... Ah, e a reunião? Ele participou? Participou da reunião. Então... E aí foi embora. Aí, ó, às 2h20 foi o final da reunião. As pessoas então, que estavam junto prestaram pouco... depoimento. Então, é tudo muito estranho, você entende? Nossa, cara, que caso complicado, porque esse beijos aí pode ser um desvio do comportamento natural dele por alguma razão que a gente desconhece. Uhum. E às 2h20, daí acabou a reunião. Às 3h14, o carro passou por um pedágio em São Simão. Às 3h28, passou pelo pedágio em Santa Rita do Passa Quatro. Às 17h51, passou pelo pedágio em Caieiras. E depois, às 18h20, um radar detectou o veículo circulando ali já na capital, já em São Paulo. E o carro circulava sem o farol aceso, com o farol apagado. Coisa também que foi relatado que ele era super prudente no trânsito, não andaria assim com o farol apagado. E na mesma região, né, o veículo foi visto se movimentando às 7 horas. E na manhã seguinte, daí o carro foi encontrado abandonado lá pela polícia. O rosto dele também foi inserido no Smart Sampa, sabe, né? Então, já estão em busca dele, né? Provavelmente não foi capturado ainda, né? Então, não... Assim, falando por cima, eu acho que não pintou lá em São Paulo, não. E... Caramba, que caso sinistro, estranho, muito esquisito. O cara manda uma mensagem com um padrão de resposta diferente do habitual, mas ele tá numa reunião que termina às 2h. Então quem que tava com o celular dele? Pode ser que alguém tenha feito alguma coisa com ele, sim, por ter abandonado o carro dele lá. A polícia busca esse homem misterioso aí que abandonou o carro que tava com o boné dele. É o que pode dar resposta. Né? Então ele já está sendo procurado pela polícia, mas ainda não foi encontrado também, porque se alguém, né, tiver alguma notícia, pode fazer a denúncia por meio do número 181. Então a foto dele vai estar aqui na tela. Ele foi descrito como um homem branco, alto, calvo, com olhos castanhos claros, sendo que o olho direito tem um problema e o braço dele direito inteiro é tatuado. Então, se alguém tiver alguma notícia, vir esse homem em algum lugar, a família está desesperada. Você imagina uma criança pequena, uma esposa, querendo notícias, né? Eu imagino que, assim, você não saber o que aconteceu com a pessoa é o que dá mais angustiante, isso daí né? É a morte, como é que fala? É o luto sem fim, né? E, nossa, mas acho tô curioso para saber o que a polícia vai eu tô acompanhando dar de resposta para esse caso, tô postando sempre lá as atualizações no Facebook também, né? Assim que o carro foi encontrado, eu já postei lá também. Enfim, é isso, estamos acompanhando. Espero que a gente tenha notícias em breve. É isso. Mais algum caso? Por hoje acho que é só, né? Por hoje só. Mas se vocês tiverem dicas, quiserem ver algum caso, manda pra gente. Pode mandar no meu Instagram, no Instagram do Marcos, no Facebook, ou aqui nos comentários mesmo. E a gente vai unindo aí os casos que mais deram o que falar nos últimos dias e a gente grava aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio diferentão, do cenário, que é só improvisado, mas achei que até que ficou legalzinho. E é isso. Espero vocês no próximo episódio, que aí será só comigo. Vocês vão acostumar com ela aqui, depois não vão querer me assistir. Vai lá no meu canal, né? Quem quiser, verdade. Ana Franzini. Voltei a postar os vídeos lá, então também teremos casos lá no meu canal. E obrigado pela compreensão das tosses aí, que eu tô meio vibração baixa ainda, porque tô me recuperando. Estamos nos recuperando. É isso aí. Valeu, até mais, até o próximo episódio.